O júri da Boate Kiss foi anulado, né? O júri da Boate Kiss foi anulado. O que eu penso disso, meus amigos? O TJ do Rio Grande do Sul anulou o júri da Boate Kiss e determinou a soltura dos réus, inclusive, e tal, porque parece que houve ali cerceamento de defesa, violação de prerrogativas dos advogados, confusão processual, nulidades de toda a ordem. O TJ do Rio Grande do Sul tá certo, tá errado, não sei, eu não li a decisão ainda, e eu vou deixar que o Márcio comente isso, porque ele é criminalista, eu não sou criminalista, tá? Eu queria fazer algumas considerações sobre esse tema. É assim, meus amigos, se havia razões para a decretação de nulidade, se houve cerceamento de defesa dos advogados, se houve impedimento de produção de provas, eu não sei, mas se houve um cerceamento de defesa sério, eu não estou falando assim, é porque o juiz deferiu uma pergunta, sabe, qual a cor da camisa, não, estou falando assim, se houve violação ao devido processo legal de forma séria, contundente, sim, o júri tem que ser anulado, não há outra coisa a se fazer que não a anulação do júri, tá? Mas a gente não tem como assim, aceitar que pessoas fiquem presas apenas pela sanha do Estado em punir alguém. Mas vamos combinar uma coisa, também é inaceitável que 242 famílias, muito mais, né? Porque se foram 242 vítimas, a gente tá falando de famílias, amigo, namorado, primos, sobrinhos, etc. Se foram 242 vítimas, parece que foi esse o número total de óbitos da Boate Kiss, a gente tá falando aí de algo como pelo menos umas 2.000 pessoas atingidas, direta e indiretamente, né? Umas 2.000 pessoas atingidas de forma direta e indireta. E você não pode deixar essa quantidade, assim, o processo não pode demorar mais de 10 anos, e quando ele é encerrado, acontece um negócio desses, olha, o juiz fez cagada aqui, porque decretação de nulidade, meus amigos, basicamente é isso, tá? Decretação de nulidade é o seguinte, juiz e promotor fizeram merda, não souberam trabalhar e levaram o processo a essa situação. Então, assim, e daí você tem que voltar o processo para a primeira instância para que ele seja inteiramente reproduzido e mais 10 anos de sofrimento para aquelas famílias. Não só para as famílias, como também para os réus, tá? Que gastaram uma fortuna com advogado, etc. Eu não tô aqui defendendo os réus, eu só tô falando assim, que é um direito das pessoas terem um julgamento justo e na medida do possível rápido, e esse direito atende também a quem é investigado, a quem é réu de um processo. Imagina só, o processo vai ser inteiro refeito, daqui a 10 anos eles são condenados, não, como não deu prescrição ainda, eles vão cumprir pena, presos, depois de 20 anos do evento, complicado também, né? Mas tem que cumprir. O que eu quero falar, meus amigos, é assim, se houve mesmo a nulidade, considerando que houve a nulidade, tem que existir algum tipo de responsabilização civil e administrativa para o juiz, para o promotor, que fazem grandes besteiras profissionais. Meus amigos, não estou falando só de corrupção não, tá? Eu estou falando da boa e velha incompetência. Vamos ser sinceros, meus amigos, vamos ser práticos. Juízes e promotores ganham por mês, na real, somando penduricalhos, a maioria dos juízes do Brasil, e promotores também, a maior parte dos juízes do Brasil, somando salários e penduricalhos, tá? Não adianta você pegar e falar assim, não, mas isso daqui é salário, o resto é verba indenizatória. É verba indenizatória pra quê? Pra comprar paletó? Eu não sei, é assim, não sei de onde que o Estado tirou isso, entendeu? Eu compro meu paletó com o meu dinheiro. Verba indenizatória pra quê? Pra comprar livro? Eu compro meu livro com o meu dinheiro. Verba indenizatória pra quê? Pra fazer um curso de mestrado? Peraí, eu paguei o meu mestrado.
Eu paguei pelas minhas passagens aéreas. Por que que o salário de um promotor e de um juiz tem que ser líquido, quando o salário de um advogado, de qualquer pessoa da iniciativa privada não é, né? Mas vamos lá. Somando a verbas indenizatórias, hoje no Brasil, o salário de um promotor, de um juiz, que não é a verba, a remuneração, pronto, vamos falar, a remuneração de um promotor, de um juiz, tá da ordem de 100 mil reais por mês. É da ordem de 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. É o seguinte, esse pessoal quer ter regalia de diretor de multinacional, porque eles adoram se comparar, né? Quando você fala, quando eles vão comentar o salário, não, é que nós temos responsabilidades equivalentes ao diretor de uma multinacional. Realmente não é mentira. Mas é o seguinte, diretor de multinacional que comete erro crasso, porque eu vou falar mais uma vez, um processo ser extinto por não atendimento de prerrogativa, o processo ser extinto sem julgamento do mérito, por violação de direito de defesa, chama-se erro crasso, tá? Não sei se o juiz foi burro ou se foi incompetente, mas não importa. Não importa. Ah, não, você fez uma besteira porque é burro, você fez uma besteira porque é incompetente, você fez uma besteira porque você agiu de má fé, você fez uma besteira porque você foi preguiçoso. É irrelevante, tá? É irrelevante. O que é relevante é que você travou a vida do jurisdicionado, de todos os jurisdicionados, inclusive das vítimas. E detalhe, o caso da Boate Kiss, a gente está falando de um processo que durou mais de 10 anos. A gente está falando de uma ação que durou mais de 10 anos. A gente está falando de uma ação que... Quanto você acha que custou um processo como o da Boate Kiss? Quanto você acha que custou? Soma aí salário dos juízes, processos que foram atrasados, perícias, etc., diligências. Somando custo público e privado, vamos colocar só custo público. Gente, um processo como o da Boate Kiss deu para o Estado uma despesa de pelo menos uns 20 milhões de reais. Pelo menos uns 20 milhões de reais. Brincando uns 20 milhões de reais. Tá? Numa conta grosseira, uns 20 milhões de reais. O que eu quero falar com isso, meus caros? Desculpa. Vamos lembrar da comparação do juiz com o diretor de uma multinacional? O diretor de uma multinacional que dá um prejuízo de 20 milhões de reais para aquela empresa, ele vai ser mandado embora. Ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido. Pode ser... Se não for demitido, pelo menos a promoção dele vai ficar seriamente comprometida. Uma eventual promoção dele vai ficar seriamente... Espera que eu vou encher o tanque do carro e a gente já continua com esse papo. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Então, amigos, sobre um parêntese. Uma coisa que eu falo muito aqui no canal, tem nada a ver com o júri da Kiss, tá? Tem nada a ver com o júri da Kiss. Eu tava enchendo o tanque do meu carro e daí veio um carro elétrico abastecendo. E o dono do carro tava dormindo dentro do carro. Daí perguntei pro frentista, como é que funciona? Como é que é isso daí? Não, o sujeito tá desde as 7 horas da manhã. Deixa eu falar, são 10h30 da manhã agora. O sujeito tá desde as 7 horas da manhã aqui, abastecendo o carro. Olha que maravilha, hein? Olha que maravilha. Eu enchi o tanque do meu carro em, sei lá, 3 ou 4 minutos. Você compra o carro elétrico, você ganha o direito de ficar 3 horas e meia abastecendo. Isso porque você gastou no carro, sei lá, 300 mil reais. Pelo amor de Deus, e alguém acha que essa porcaria é viável ainda. Compra quem quer. Compra quem quer. Mas vamos voltar à questão da Kiss. Então, um executivo, já que a comparação é essa, que dá um prejuízo de 20, 30 milhões de reais ao cliente, à empresa para qual trabalha, olha, se ele não for mandado embora, seriamente ele vai ficar marcado politicamente dentro da empresa e provavelmente alguma promoção que ele estava esperando ele não vai receber, tá? Mas ele vai ser mandado embora. Ele vai ser mandado. Eu já advoguei para alguns executivos e esse tipo de erro é imperdoável. Não pela questão, às vezes, da empresa. Às vezes a empresa fatura tanto que 30 milhões de reais não chega a afetar o orçamento dela. É que assim, você está num cargo de 100, 200, 300 mil reais por mês,
esse cargo é visado por outras pessoas, né? Esse cargo é visado por outras pessoas. E daí, meu amigo, aquele erro que você cometeu vai ser capitalizado por pessoas que querem ter o cargo. Isso é o mundo corporativo, tá? Isso é o mundo corporativo. Então assim, se você quer se comparar a um executivo de multinacional, você tem que se comparar para tudo. Não adianta falar, não, eu tenho salário, tenho responsabilidade, mas se fizer besteira, daí eu quero punição de estagiário. Daí não, né, amiguinho? Ó. Daí até eu quero isso. Até eu que sou bobinho e tal, quero um negócio desses. Vou explicar uma coisa para vocês, meus amigos. Processo ser extinto sem julgamento do mérito na área civil, processo criminal ser anulado, significa erro crasso, erro processual crasso, tá? Erro grosseiro. Se num processo civil eu der um prejuízo para um cliente meu da ordem de 20 milhões de reais, pode ter certeza que esse meu cliente vai me processar, vai na OAB. Graças a Deus eu nunca fiz isso. Erro processual é uma coisa que erro processual crasso, graças a Deus eu nunca cometi na minha vida. Crasso é grosseiro, crasso é aquele negócio que assim, um aluno de primeiro ano de direito saberia que é errado. Alguém que nem sentou no banco de direito, de uma faculdade de direito, sabe que não se faz. Por exemplo, erro processual crasso é você negar uma oitiva de testemunha. Erro processual crasso é você ouvir primeiro a testemunha da acusação e depois primeiro a testemunha da defesa e depois da acusação. O padrão correto é a primeira acusação, depois defesa. Tá? Erro processual crasso é isso. Erro processual crasso é isso. É erro grosseiro. É você interpor um recurso fora do prazo. Pô, quem não sabe que você tem que interpor um recurso dentro do prazo? Tá? Então assim, não dá pra pegar e falar assim, não, olha, ele cometeu erro, mas tudo bem, sabe? É só um erro, tudo bem, é só um erro que frustrou a expectativa de 250 famílias em verem punidos as pessoas que causaram a morte dos seus queridos, parentes, amigos, etc. É um erro que custou, pelo menos brincando, 20 milhões de reais para os cofres do Estado. Só isso, só um errinho, sabe? É como se eu viesse com um caminhão aqui, toquei na Avenida Sumaré agora e fizesse um strike em todos os carros da minha frente, arregaçasse com 50 carros, eu ia dar um prejuízo aí de 5, 10 milhões de reais. Ai, foi só um erro, né? Foi só um erro, tadinho de mim. Tadinho. Não dá, gente, não dá. A gente tem que, o país está modernizando, a economia está crescendo, a gente tem que criar um sistema de responsabilização para os juízes. Não dá para continuar assim. E olha, esse discurso, o que eu tô falando aqui agora, meus amigos, é ambidestro, tá? Não é falar assim, o juiz é de esquerda, o juiz é de direita, o juiz é isso, o juiz é aquilo. Não, isso é ambidestro. Isso é ambidestro. Neste momento, tendo meu escritório, alguma coisa como 25 processos há mais de 2 meses estacionados nas mãos de juízes. Desculpa, gente. Não dá, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. É assim, você quer se comparar a diretor de multinacional, amiguinho? Ó, eu tô cansado de ver diretor de multinacional que começa a trabalhar o dia, que começa o expediente às 7 da manhã e termina às 11 da noite. Cansado de ver isso daí, tá? E não vem com historinha de home office, vai. Home office foi a enganação das enganações, né? Ninguém trabalha direito em home office, a gente sabe disso, vai. Vamos parar de fingir que o home office dá grandes resultados. Tecnologia para home office existe desde que inventaram o telefone, desde Graham-Bell. Existe tecnologia para home office, tá? Home office acontece que as pessoas fazem corpo mole, o sujeito pega, produz um pouquinho, finge que trabalha e vai passear com o cachorro, vai brincar com o filho, né? Vamos parar de se iludir, vamos ser adulto e vamos tratar as coisas como elas são. Tanto que várias empresas, o próprio Elon Musk,
que é alguém que eu contesto muito aqui no canal, mas outro dia ele pegou e falou, olha, funcionário da Tesla, que quer ficar... Funcionário meu, Tesla, SpaceX, as empresas dele. Funcionário meu que quer ficar fingindo em casa que trabalha em home office vai ser demitido. Ou vai trabalhar fisicamente ou tchau, entendeu? Então é isso, meus amigos. Lamento pelas vítimas e lamento também pelo terrível erro judicial cometido, tá? Lamento por isso, porque assim, não dá para aceitar um negócio desses. Não dá para aceitar um negócio desses. Um processo não pode ter esse tipo de solução. Até poderia ter a solução de, olha, julgamos e, pô, os jurados estavam errados e tem que reformar o mérito da sentença. Ok. Apesar que a decisão do júri é soberana, tem toda uma discussão sobre isso daí, né? Que daí o Márcio vai explicar melhor que eu. Agora, gente, erro primário, erro grosseiro, de questão de nulidade processual, pelo amor de Deus, sabe? Ah, não, mas porque o processo tem que ser célere. Adiantou alguma coisa? Você prezar tanto pela celeridade e agora atrasar o processo tem mais 10 anos de novo? Olha o inferno na vida dessas pessoas. Já não basta ter perdido o filho. Já não basta ficar 10 anos aguardando justiça. Agora vai ficar mais 10 anos. Olha o inferno. Durmamos com essa, amigos. Durmamos com essa. Beleza? Valeu, abraços.